vocês, permitam-me que em 30 segundos deixe uma mensagem para estes colegas que me vão receber dentro de dias, porque a apresentação vai ser a mesma e eu vou fazer-lhes uma saudação em inglês. So, my dear friends, I would like to thank you the honorable invitation for this Congress. I hope that in the future all medical doctors can be spiritual medical doctors. I am sure that the spirituality in medicine will be our future. Thank you so much. Agora, bom dia para todos vós. Meu abraço com muita amizade, muita paz. E queria dar-vos as boas-vindas também como Presidente da Associação de Médicos Espíritas do GEAC Coimbra e dizer-vos que é um privilégio podermos retomar os nossos congressos de medicina de saúde e luz. Tivemos interrompidos este período e parece que foi ontem que começámos no Hotel Dom Luís com o nosso primeiro congresso, já vamos no 9º e para o ano teremos o nosso segundo jubileu, 10 anos, se Deus quiser. Espero que, nem que seja de muletas, eu possa vir cá para estar com todos vós, porque para mim é um privilégio. E agradeço a oportunidade a Jesus de poder partilhar convosco as minhas reflexões sobre a medicina da alma, medicina que eu abracei há 43 anos e que a medicina espiritual abracei há uns 20 e tal. Mudou toda a minha vida e que, a partir de então, eu comecei a entender que, na realidade, o meu diploma pertence a Jesus e não a mim. – 460 anos antes de Cristo, Hipócrates, considerado o pai da medicina, disse-nos, ensinou-nos, curar às vezes, aliviar com frequência, consolar sempre. Então, quando algum de vós, porque vocês são deuses, como disse Jesus, e podem fazer aquilo que Ele faz e muito mais, quando algum de vós sentir que pode ajudar o outro, basta consolá-lo. É suficiente para fazer um bom ato de medicina. Haverá então outra medicina para além da medicina da terra? Eu não tenho dúvidas que ela existe. Tenho prova provada, certificada no notário, de milhares de vezes na minha vida profissional que a medicina espiritual existe. Dou muito trabalho ao nosso querido mentor, Dr. Bezerra de Menezes, mas nunca há uma vez que eu lhe peça ajuda que ele não apareça e não venha ajudar-me a favor dos meus doentes. Então, não tenhamos dúvidas de que a boca está a ficar um bocado seca, não sei porquê. Não tenhamos dúvidas de que a medicina espiritual existe. E, segundo Thomas Hudson, ele diz-nos que o homem que hoje nega os fenómenos mediúnicos não merece ser apelidado de cético. É apenas um ignorante, que é aquilo que a maior parte de nós somos no que diz respeito a certos temas. Quando desconhecemos, temos apenas desconhecimento, somos apenas ignorantes desse setor. Um dia, com o conhecimento, aprenderemos a entender muitas outras coisas. A saúde, na realidade, é a real conexão da criatura com Deus. Quem não está com Deus está doente, porque o mal não existe. O mal é apenas a ausência da presença de Deus, como dizia Einstein. O frio é a ausência de calor, a escuridão é a ausência da luz e o mal não é a ausência do bem, é a ausência da presença de Deus. Então, quando nós não conectamos com Deus, ficamos doentes. Qual é a etiologia das doenças? Como é que elas aparecem no nosso organismo? Isto é um exemplo das fotos Kirlian, onde podemos ter uma ideia bem clara de como o paciente chega à casa espírita doente e depois do tratamento com a sua aura equilibrada, do lado esquerdo. Está doente, do lado direito, há um reequilíbrio de energia, porque, como diz Einstein, tudo é energia. Isso é física, isso não é religião, isso é física pura. Então, para que haja uma doença, nós temos 3 fases. A primeira delas é o contágio.
Para apanharmos uma gripe, temos de ser contagiados com a gripe. Para apanharmos um Covid, temos de ter um contágio com o vírus SARS-CoV-2. Para termos uma doença, qualquer que ela seja, tem que haver um contágio. E nesse campo patológico, o contágio só é possível quando existe um elemento energético nas próprias criaturas que serve de base para os germes infectantes. Madre Teresa de Calcutá beijava as feridas dos doentes com sida. Nunca ficou doente. Francisco de Assis beijava as feridas dos doentes leprosos. Nunca apanhou lepra. Porquê? Exatamente por causa disto. O contágio só é possível quando existe a energia nas próprias criaturas que serve de base para os germes infectantes. Neste caso, a energia de baixo nível. É o miasma do psiquismo doente que atrai e alimenta os germes patogénicos. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos, fazendo com que se acumulem em certos órgãos do nosso corpo. A nossa mágoa acumula-se no chakra cardíaco. É por isso que a mulher tem tanto cancro da mama, porque é em cima do seu peito que está o chakra cardíaco. E a mulher, devido à sua sensibilidade e às patifarias que nós, homens, lhe fazemos, a mulher sofre essas mágoas. E essa mágoa concentra-se, essa energia de tristeza e de mágoa, de sofrimento, repercute-se no chakra cardíaco, que lhe vai dar um cancro da mama. E é nesse miasma que atraímos os germes patogénicos, fazendo com que se acumulem certos órgãos do nosso corpo. Outra das formas da etiologia é o padrão vibratório do nosso ser. As infecções ocorrem com micro-organismos cujo padrão vibratório seja compatível com a alterada situação vibratória da área do remorso do hospedeiro. Eu tenho mágoa, eu tenho raiva de alguém, eu queimo a minha própria mão quando atiro a pedra ou o carvão incandescente. Quando tenho mágoa e a atiro contra alguém, sou eu o primeiro a queimar-me. O que é isto que está aqui a dizer? Eu baixo o meu padrão vibratório e automaticamente estou a dar entrada a essas energias negativas que me vão contaminar com a doença. E como diz o meu querido Albert Einstein, um dos meus ídolos, tudo é energia e isso é tudo o que há. Se sintonizarmos a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isto não é filosofia, isto é física. Chegando a Kardec, no livro A Gênese, podemos lá ler os ensinamentos de Kardec. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. André Luiz traz-nos nas suas imensas obras todo o mal praticado conscientemente expressa de algum modo a lesão da nossa consciência, que é aquilo que um dia nos vai julgar. Não é Deus que nos julga, não. Ninguém nos aponta o dedo, é a nossa consciência que nos vai julgar. Em terceiro lugar, como é a etiologia dessas doenças, temos a diminuição das defesas. Toda essa alteração do padrão vibratório baixa as nossas defesas. A desarmonia da mente predispõe à infecção, por interferir com as células em mitose, com produção inadequada das células imunológicas, que são aquelas que estão a produzir esta infecção tremenda do Covid. As nossas células T, que são as células, os soldados do nosso organismo, que vão ser estimulados com a presença do agente invasor, estas células T são produzidas, e é isso que acontece quando fazemos as vacinas. Temos o vírus cá dentro, domesticado, digamos assim, e ficamos com um número de anticorpos. E quando há um contacto com a doença, com o vírus verdadeiro, aí essas células T são disparadas a sua produção e vão à nossa superfície defender-nos. Quando nós temos essas alterações da nossa frequência vibratória, nós temos a produção da nossa imunologia, das nossas defesas em baixo e o vírus entra. Porquê é que esta pandemia está a afetar tantos milhões de pessoas no mundo? Devido à nossa frequência vibratória, devido aos nossos valores de vida, devido à diminuição da nossa energia. E é por isso que estamos a ter, obrigatoriamente,
esta tragédia, porque faz parte da programação divina para a mudança da Terra, para o planeta da regeneração. É inevitável, quer queiramos, quer não, terá que ser assim. Os fatores imunológicos tornam-se desativados ou enfraquecidos pelo nosso mau humor, pela tristeza, estamos sempre a reclamar, mal feitios, cheios de azia, assim, mal disposto. Sobre o pessimismo, a revolta, o ódio, o ciúme e os vícios de qualquer espécie. O nosso problema é um problema moral. Este facto pode ocorrer por atitudes atuais, nem obrigatoriamente não tem que ver com os problemas do passado. Pode ter, mas também não é obrigatório. Nós já fazemos mal que chegue nesta reencarnação para termos que acertar receber as nossas consequências, porque tudo é a lei de causa e efeito. Cada célula do nosso corpo está ligada à sua correspondente no corpo espiritual, por meio de campos de força, como conceituados na física, ou seja, as células do corpo espiritual interagem vibratoriamente com as do corpo físico. E o cordão de prata prende-se aos dois lados. De um lado às células, a mais pequenina célula do nosso corpo, como nos ensina André Luís, e a outra ao nosso corpo astral, na outra extremidade. Então, qual é a ação dos espíritos sobre os fluidos? Se nós temos bons pensamentos, se nós temos sentimentos nobres, se temos sentimentos puros, nós produzimos fluidos bons. O que é que atraímos? Atraímos a luz, atraímos a presença e a companhia dos espíritos superiores, dos espíritos de luz. Querem um exemplo de fluidos bons? A natureza dos bons sentimentos. O nosso querido Divaldo, que esta fotografia para mim é das fotografias mais lindas que eu vi do Divaldo, e que ontem recebeu uma comenda do governo brasileiro pela sua ação social. O nosso querido Divaldo agora é comendador. Ele era comendador das almas, mas agora já é comendador também. Outro dos exemplos da boa vibração é a harmonia entre as religiões, onde podemos ver um rabino com o nosso Papa, com um muçulmano, de mãos dadas, de abraço dado em favor da paz. Isto são bons sentimentos, isto é uma boa harmonia. Mas, por outro lado, nós temos pensamentos negativos, impuros, incorretos, inferiores, que geram maus fluidos. O que é que isso traz? Traz alterações a nível do perispírito. Traz-nos esses miasmas que são produzidos por nós próprios, respiramos, afogamo-nos no nosso próprio lixo que nós produzimos. E o perispírito absorve com facilidade os fluidos externos, porque têm natureza idêntica a esses fluidos. E então vão ser encaminhados e concentrados e encharcar os nossos chakras de energia. Absorvidos, os fluidos agem sobre o perispírito, causando bons ou maus efeitos, conforme seja a sua qualidade. No caso de um espírito encarnado, o perispírito, por sua vez, irá reagir sobre o organismo físico, com o qual está em completo contacto molecular. A ligação à nossa mitocôndria do ADN de cada célula é perfeita. A vigilância e a oração evitam ou até corrigem a influência negativa dos outros sobre nós ou de nós sobre os outros. Então, que recursos é que a medicina espiritual tem para tratar todo o tipo de doenças? Pois é, 3 qualidades de recursos. O passe magnético, a água magnetizada, a fluidoterapia. Cá está o médico das almas, o médico de todos os médicos, a ensinar como é que se faz o tratamento dos nossos doentes, através da dádiva do amor, através das suas mãos. Então, o passe magnético é apenas uma transfusão de sangue, diz-nos Emmanuel. Transfusão de sangue, que representa uma renovação das forças físicas. É uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são de um reservatório ilimitado das forças espirituais. Quando aplicamos um passe, estamos a dar a nossa energia, que é limitada, mas estamos a dar a energia dos espíritos que nos acompanham, nos ajudam, que é ilimitada.
Por isso é que nunca nos cansamos, porque damos por um lado e recebemos pelo outro. É o princípio dos vasos comunicantes. E se estamos numa frequência vibratória do bem, nunca nos falta essa ajuda, nunca nos falta essa inspiração, essa proteção. Mas cuidado com as nossas companhias que nós escolhemos. Se estivermos numa vibração negativa, estamos a aplicar a nossa energia negativa aos nossos doentes, aos nossos irmãos. Portanto, é preciso ter muita responsabilidade quando estamos a dar um passe. O passe é a transmissão de energias físicas e psíquicas. É sempre uma operação de boa vontade, diz-nos Emmanuel. A energia transmitida pelo passe atua no perispírito do paciente e depois deste sobre o corpo físico, transmitindo toda essa melhoria. Que exemplo mais bonito querem do que a mãe que aconchega o seu bebê que está com cólicas abdominais e a mãe aconchega no seu peito, dá-lhe uma massagem na barriguinha e diz: meu bebê já vai passar. E passa. É um passe magnético. De quê? Qual é o medicamento? O amor. Pois é. Lá chegaremos daqui a bocadinho a esse medicamento. Então André Luiz, no livro Opinião Espírita, diz-nos que o passe não é unicamente uma transfusão das energias anímicas, é também o equilíbrio da nossa mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Na Revista Espírita, de setembro de 1865, o efeito do passe está referenciado como: a todos é dado apelar aos bons espíritos, orar e querer o bem. Muitas vezes basta impor as mãos sobre a dor para a acalmar. É o que se pode fazer qualquer um, se trouxer fé, fervor, a vontade e a confiança em Deus. O efeito do passe é bom quando quem o recebe está receptivo e assimila bem os fluidos transmitidos. Daí a necessidade de um preparo prévio da mente, do estímulo à fé, à oração, para estar apto a receber o passe. O passe é como um remédio. Só devemos pedi-lo quando não pudermos produzir fluidos melhores para nós mesmos, apesar de procurarmos elevar os nossos pensamentos e usar a nossa vontade durante e fazendo o bem. Ou seja, quando estamos doentes, não chega a ir ao médico tomar a pastilha para ficar melhor, porque não vai ficar bom, vai ficar melhor. Mas quando acaba o tempo da semivida do medicamento, vamos ficar na mesma. Nós não estamos a tratar o modelo fundamental, o problema fundamental, que é espiritual. Todas as doenças físicas têm uma causa espiritual, todas, sem exceção. Então, se nós tratamos a tristeza, se tratamos a depressão, se damos antidepressivos, se tratamos isto, se tratamos aquilo, estamos apenas a aliviar os sintomas físicos. Não estamos a tratar o problema que está por trás disso tudo. É preciso pararmos para pensar, para refletir. Por que é que eu cheguei aqui neste estado? No Livro dos Espíritos, Jesus ensina-nos: ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois este trabalho é o nosso. Ou seja, nós, aqueles que aplicamos o passe e a fluidoterapia, não estejamos convencidos que fazemos coisa alguma. Não fazemos nada, apenas damos o nosso amor àquele irmão que está em busca de auxílio. O auxílio verdadeiro e superior vem do alto. Esse é que é a verdadeira cura e o tratamento. E houve já alguns cientistas que fizeram estudos sobre os efeitos físicos do passe. Lafrenière, por exemplo, recente, tem 20 e poucos anos, ou 40 anos, examinou os efeitos fisiológicos do passe magnético através da medição do nível de cortisol, da dopamina e do óxido nítrico, bem como distúrbios de humor e ansiedade. Após 3 sessões semanais consecutivas, fizeram novas análises e foram encontradas alterações positivas e significativas nos níveis do óxido nítrico e cortisol, além da redução do stress, aferindo por testes psicológicos no grupo experimental. Ou seja, é possível melhorar significativamente as queixas dos nossos doentes apenas com o passe magnético, se o doente estiver na mudança do caminho. O passe é uma reconfortadora bênção medicamentosa que verte dos céus para a terra, uma aragem de paz que alivia e compõe e recompõe. Espírito Batuíra. Tem-se verificado que o tratamento médico
convencional para o cancro, aplicado conjuntamente com práticas da medicina complementar, como a imposição das mãos, tem levado a uma melhor resposta dos pacientes ao tratamento. Fernandes e Giazon, 1998. Nós próprios, aqui no nosso GEAC, já apresentámos em congressos anteriores, com ressonâncias magnéticas, com tacos, com todas as provas documentais científicas da melhoria de muitas doenças que cá foram tratadas na fluidoterapia e no passe. De tal modo que os próprios médicos do IPO diziam aos doentes: não sei o que é que se passou, isto desapareceu, o seu tumor desapareceu, o senhor está incrivelmente melhor, eu não sei o que é que se passou. E continuam sem saber, mas nós sabemos o que é que se passou. Não é? Foi a desmaterialização dos nódulos, dos tumores, das doenças que a espiritualidade superior provocou. A cura opera-se simplesmente pela substituição da célula que está doente pela célula que fica sã, diz-nos Kardec. Outro dos recursos que nós podemos ter mão no tratamento espírita é a água fluidificada. E o nosso querido mentor, o Dr. Bezerra de Menezes, escreveu: a água, em face da sua constituição molecular, é um elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e bebida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. A água fluidificada é um medicamento que tem a energia magnética que o Espírito que nos veio tratar identificou no nosso corpo a precisar. O que é que nós precisamos no nosso corpo e no nosso perispírito? E, portanto, a água fluidificada é um medicamento que deve ser tomado com todo o rigor, com todo o cuidado. Como se toma um medicamento que o médico prescreve, assim a água fluidificada deve ser tomada com todos os cuidados que são recomendados. No entanto, não há mal que dure para sempre, diz-nos o nosso querido e venerando Chico Xavier. O terceiro recurso que nós temos é a fluidoterapia. A fluidoterapia é a utilização dos fluidos com finalidade terapêutica para o tratamento dos doentes. O doente está deitado numa caminha e o médium estende as suas mãos, detecta todo o magnetismo que está alterado no perispírito daquele doente e o espírito mentor que está a acompanhar o médium, digamos assim, irradia tudo aquilo que é necessário para tratar o doente. A contribuição da fluidoterapia é de indiscutível benefício, diz-nos Bezerra de Menezes, desde que o paciente se disponha a ajudar-se. Pois é, aqui é que está o problema. Desde que o doente queira a renovação íntima, a vigilância do pensamento, as leituras salutares. Não vale a pena dar um medicamento para a tosse e o indivíduo continuar a fumar. Certo? Não vale a pena dar um medicamento para deixar de beber se ele continuar a beber ou a drogar-se. A oração e a reflexão com trabalho edificante mudam-se os quadros provacionais, recebendo auxílio espiritual na modificação da ficha kármica. Portanto, não nos queixemos. Nós estamos a passar as dificuldades porque precisamos de passar por essas dificuldades. Pomos-nos a jeito de fazer assim e de receber assim. Semeamos, colhemos. Lei do retorno. Quais são os efeitos fluídicos da fluidoterapia? A estimulação das nossas defesas orgânicas, a desmaterialização da matéria orgânica tumoral, tivemos cá casos documentados, a desmaterialização de resíduos psíquicos, quantos doentes tivemos com tentativas de suicídio que desapareceram, que deixaram de ter essas ideias, quantos, sem número. A movimentação fisiológica dos fluidos do próprio doente, a ativação do seu metabolismo, a ativação e a desativação dos centros de força. Limpamos os centros de força intoxicados por tanta energia. A neuropsicoimunoendocrinologia será, no futuro, uma nova especialidade médica. Estou quase a acabar, Nuno. Jesus sempre advertia: vai e não peques mais, alertando que as mazelas físicas têm origem no desequilíbrio espiritual. É que, na realidade, a verdadeira cura ocorre a partir da nossa transformação íntima, libertando os comprometimentos anteriores,
através da mudança de atitudes, do trabalho do bem e da prece. Para receber com custo dos bons espíritos, é preciso estar sintonizado com pensamentos de amor, de perdão, de solidariedade e de sinceridade. São estas as bases do nosso equilíbrio. A nossa veneranda Joana de Ângeles também nos fala sobre o assunto e diz: quando um doente ora, recebe valiosa transfusão de forças. Como diz Chico Xavier, quando oramos, abrem-se as portas do céu, que vitalizam os leucócitos para a batalha da saúde e a sustentação dos campos imunológicos, restaurando as defesas, melhorando a nossa imunologia. O médico espírita sabe que o seu diploma pertence a Jesus. Ensina-nos esse grande médico e nosso mentor querido, Bezerra de Menezes. E o médico do futuro combinará o conhecimento científico com o conhecimento espiritual, a fim de promover a cura em todos os níveis. Eu sou médico há 43 anos. Nunca fui tão... Já estou aposentado há 4 ou 5. Nunca fui tão feliz como médico como sou agora. Porque, como trabalho no hospital privado, sempre que eu posso, é muito difícil, porque a classe médica é muito fechada em relação a isto, mas sempre que eu tenho a mínima oportunidade, eu entro na parte espiritual do doente. E não imaginam as mudanças que têm acontecido no tratamento dos doentes. Eu sou testemunha disso. É impressionante, a tal ponto de o meu diretor clínico já ter vindo à minha consulta espiritual dentro do próprio hospital. Convidei-o para estar aqui hoje presente, mas ele teve que fazer não sei o quê, aquelas coisas que os outros espíritos arranjam para a gente não aparecer no trabalho. Não é? Vocês sabem disso. Então, o nosso querido André Luís, meu querido companheiro, e um dia, eu gostava muito, já disse isto várias vezes em várias palestras, não quero ser maçador, mas há coisas que eu relato repetidamente, porque são coisas que me dão muita alegria. Uma vez, numa palestra qualquer, eu disse que gostava um dia de pertencer à equipa do Dr. Bezerra de Menezes, para, quando tiver de lá, para ajudar e para tratar. Vejam lá a minha pretensão, não é? Como se fosse fácil pertencer a uma equipa daquelas. O Dr. Bezerra de Menezes comanda neste momento milhares e milhares, dezenas de milhares de espíritos em tratamento na Terra. E nesse dia que eu disse isso, depois no final fomos fazer a fluidoterapia, e eu estava lá sentadinho, no meu cantinho, na minha prece, e ele chama-me. Era eu que estava a assistir a nossa médium, Leonor. E ele chama-me e diz: "Anda cá, Davidinho", foi assim, não foi David, "anda cá, Davidinho, estás a dizer que gostavas de trabalhar lá comigo, começa já aqui a treinar." E pôs-me ali logo a treinar. Que seja abençoado. E agradeço tanto esta sei lá, nem sei como é que é classificar isto que estou a sentir. Que Deus o abençoe. Então diz-nos André Luís: a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das doenças do campo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Emmanuel diz-nos mesmo: não há nenhuma doença do corpo físico que não tenha uma causa espiritual. E continua André Luís, no livro Visionários da Luz: todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. Aquela preocupação que nós temos de ir ao médico: somos hipocondríacos, dói-me isto, senta aqui, ai meu Deus, o que é que será? Isso é pior, porque baixa a nossa vibração. Não é? Ainda há bocadinho eu dizia o nosso presidente: ele está tão bom que nem mal olhado lhe pega. Exatamente porque eu perguntava-lhe como é que tu estás e tal. Eu estou bem, estou. Pronto. Isto é bom, termos esta atitude perante a vida, porque vibramos positivamente, afastamos as coisas negativas. E as preocupações excessivas com os problemas aumentam as doenças. As grandes emoções podem curar o corpo ou até aniquilá-lo. Entramos na parte final, para a tranquilidade ali do meu amigo Nuno, que tem a espinhosa tarefa de dizer ao palestrante que falta isto, falta aquilo para acabar. Este será a medicina do futuro. Infelizmente já há sítios onde se faz isto no Brasil. Já se fazem hospitais espíritas no Brasil, já fazem a prece toda a equipa de tratamento médico e enfermagem, já fazem a prece antes de iniciar o tratamento ao doente.
Isto não são montagens, isto são imagens reais. Já fazemos isto na sala de operações. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demónios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Olhem a nossa responsabilidade. Não podemos cobrar quando fazemos medicina espiritual. A outra é o pão nosso de cada dia. A medicina espiritual não pode ser cobrada a ninguém. Dai de graça o que de graça recebeis. Ensinou-nos Jesus. Então, estamos a aproximar-nos mesmo do fim. O médico do futuro será isto? Eu posso transmitir-vos a minha experiência. Quantas vezes nas cirurgias nós estamos exaustos, completamente exaustos, já não vemos, já não... Eu fechava os olhos, pedia a Jesus ajuda, força. Segundos, já está pronto para outra. É impressionante. Experimentem. Experimentem. Quando a coisa estiver preta, quando a coisa estiver difícil, fechem os olhos, peçam ajuda. Não peçam é para Ele vos levar a vossa cruz, que Ele já levou a dele. Peçam para Ele vos aliviar a vossa cruz, para vos dar força para levar a vossa cruz. E vão ver que a vossa cruz de ferro transforma-se numa cruz de esponja. 2 ou 3 palavras para terminar a minha palestra. Já se faz medicina espiritual na Terra. Já se faz no nosso Hospital de Sandélagas, no nosso hospital aqui no Jaga de Coimbra, só apenas 3 slides, o nosso consultório médico aqui do Hospital Espiritual, o nosso Hospital Espiritual, que agora já está modificado, porque estamos a aumentar as instalações, cada vez temos mais doentes. Isto não é como no Serviço Nacional de Saúde, aqui há programação espiritual, não é? A nossa enfermaria, esta é uma fotografia que eu gosto muito, porque, pronto, foi o dia da inauguração do nosso hospital. Já tem uns aninhos largos, mas cá estamos nós para dar o nosso testemunho e o nosso querido Divaldo, que veio apadrinhar com a presença dele. Não tinhas esta, pois não, Vítor? Não tinhas esta. Esta foi a nossa primeira equipa de trabalho, que depois, lentamente, sofreu alterações, as coisas mudam, está sempre a mudar. Pois é, mas o doente precisa de uma receita. Um dia, estou mesmo a acabar, um dia Jesus, o nosso Jesus, chegou à beira do nosso Pai, Deus, e disse ao Pai, a coisa lá embaixo está a ficar muito preta, eles estão a portar-se muito mal, eu tenho que ir lá abaixo outra vez. Dá-me aí uma outra reencarnação que eu tenho que ir lá ajudá-los, que eles não se portam bem. Oh, meu filho, foste lá uma vez, a coisa correu mal, e o que é que eles te fizeram? Não faz mal, Pai, é o meu amor por eles, eu tenho que ir lá abaixo. E diz-lhe Deus, então, da outra vez foste com um carpinteiro, como é que queres ir agora? Agora quero ir como médico para o centro de saúde. Ok. E lá veio Jesus reencarnar outra vez ao centro de saúde. Primeiro dia de consulta no centro de saúde. Uma fila enorme de gente para ver quem era o novo médico. Vem o médico, Jesus, o médico à porta e diz, então, primeiro doente, o senhor que está de cadeira de rodas, faz favor de entrar. O filho conduz a cadeira e traz. Entra e diz, então, meu filho, o que é que se passa? E ele nem falava, tinha tido um AVC, coitadinho, estava tetraplégico. E o filho disse, senhor doutor, meu pai teve um AVC, não é? E Jesus pôs-lhe a mãozinha na cabeça e disse, levanta-te e anda. E o doente saiu, e o filho, sem perceber o que estava a passar, com a cadeirinha de rodas vazia atrás, e pergunta-lhe o segundo doente que estava na fila, então, que tal é o novo médico? Oh, é igual ao outro, nem umas vitaminas receitou, nem nada. Isto para vos dizer que é preciso uma receita para o doente. Não acham? É preciso uma receita. Eu vou-vos dar a receita. E é comparticipada. Olhem, Sócrates, 469 anos antes de Cristo, até 300... Vejam lá que distância foi. 2000 e não sei quantos anos. E ele ensinou-nos. Como é que se tratam as doenças da alma? Olhem a receita de Sócrates. É o amor que ornamenta a natureza dos seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa a morada onde se lhes deparam flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Como não diz que só falta um minuto para eu acabar, eu vou acabar
com o meu slide preferido, a alegria e o amor das minhas netinhas. E, por último, agradecendo a vossa paciência e caridade que tiveram em ouvir-me, eu pergunto e desejo, ai se os médicos orassem. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela vossa atenção.